Olá, vocês estão? Espero que bem. Hoje, mais uma vez, estamos aqui reunidos para pensarmos juntos, refletirmos juntos sobre algumas passagens de Jesus. Então, nós vamos, antes de tudo, antes de mais nada, vamos fazer a nossa ligação, fechando os olhos para quem puder fazer isso, para nos ligarmos com os nossos mentores espirituais, que são muito generosos, estão conosco e nos ajudam nesta caminhada, nesta encarnação. Pedimos a eles que nos liguem com Maria, Mãe de Jesus, nossa Mãe espiritual, Maria, que trabalha desde sempre para nós, para todos os nossos irmãos. Qualquer pedido de ajuda, ela escuta, ela ajuda, e assim ela nos recobre com seu manto protetor. E vamos ao encontro de Jesus, que nos recebe sempre de braços abertos, sorrindo, iluminado, e ele nos oferece o seu evangelho. Ele nos deu a sua vida. Ele viveu entre nós, encarnou entre nós, para nos mostrar tudo, para nos dar o caminho seguro para irmos ao Pai cada vez mais seguros, cada vez mais apurados, purificados. E junto ao Pai, agradecidos pela vida, pelas oportunidades, por tudo que temos e somos, dizemos: Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, que assim seja. Então, nós vamos aqui fazer a leitura de um texto, do Vinha de Luz, e depois nós vamos fazer alguns comentários, tudo bem? O texto agora é o Política Divina, o 59. Eu, porém, entre vós sou como aquele que serve. Disse Jesus, está em Lucas, capítulo 22, 27. Só por esse trecho, nós já podemos perceber o tom do que o Emmanuel falará conosco. Jesus, que é o nosso governador planetário, veio aqui, esteve entre nós encarnado, continua entre nós, mas naquele momento ele esteve aqui e ele serviu, ele ajudou, ele orientou, ele não tomou para si poderes terrenos, ele utilizou os poderes espirituais exatamente para nos ajudar. Então, eu, porém, entre vós sou como aquele que serve. E o que o Emmanuel nos fala? O discípulo sincero do Evangelho não necessita respirar o clima da política administrativa do mundo para cumprir o ministério que lhe é cometido. Então, nós não precisamos de nenhum decreto para fazermos o bem. O governador da terra, entre nós, para atender aos objetivos da política do amor, representou, antes de tudo, os interesses de Deus, junto do coração humano, sem necessidade de portarias e decretos respeitáveis, embora ninguém precisou dar a ele autoridade. Ele tinha autoridade. Autoridade do amor, autoridade moral, autoridade espiritual. Administrou servindo, elevou os demais, humilhando a si mesmo. Não vestiu o traje do sacerdote nem a toga do magistrado, muito pelo contrário, sempre totalmente simples, andando no meio do povo. Amou profundamente os semelhantes e nessa tarefa sublime testemunhou a sua grandeza celestial. Que seria das organizações cristãs se o apostolado que lhes diz respeito estivesse subordinado a reis e ministros, câmaras e parlamentos transitórios?
Se desejas penetrar efetivamente o templo da verdade e da fé viva, da paz e do amor com Jesus, não ouvides as plataformas do Evangelho Redentor. Ama a Deus sobre todas as coisas, com todo o teu coração e entendimento. Ama o próximo como a ti mesmo. Cesse o egoísmo da animalidade primitiva. Faze o bem aos que te fazem mal. Abençoa os que te perseguem e caluniam. Ora pela paz dos que te ferem. Bendize os que te contrariam o coração, inclinado ao passado inferior. Reparte as alegrias de teu espírito e os dons de tua vida com os menos afortunados e mais pobres do caminho. Dissipa as trevas, fazendo brilhar a tua luz. Revela o amor que acalma as tempestades do ódio. Mantém viva a chama da esperança onde sopra o frio do desalento. Levanta os caídos. Sê a muleta benfeitora dos que se arrastam sob aleijões morais. Combate a ignorância, acendendo lâmpadas de auxílio fraterno, sem golpes de crítica e sem gritos de condenação. Ama, compreende e perdoa sempre. Dependerás acaso de decretos humanos para meter mãos à obra? Lembra-te, meu amigo, de que os administradores do mundo são, na maioria das vezes, veneráveis prepostos da sabedoria imortal, amparando os potenciais econômicos, passageiros e perecíveis do mundo. Todavia, não te esqueças das recomendações traçadas no Código da Vida Eterna, na execução das quais devemos edificar o reino divino, dentro de nós mesmos. Então, temos aí esse texto. Vejam, ele realmente, vou parar de compartilhá-lo. Ele é extenso, mas ele traça um roteiro de conduta para todos nós. E como que nós podemos pensar nesse roteiro no dia a dia? O que nós podemos, então, fazer essa política divina, já que não precisa de decreto para isso, já podemos fazer a partir de agora. Então, vamos pensar. Estou no trânsito, está congestionado. O que o mundo diz? A política do mundo fala: xingue, escuta, responda na mesma moeda. O que Jesus pede? Não condenes. Então, se Jesus pede para não condenar, o que acontece? O que nós poderíamos fazer nessa situação? Se alguém fechar o nosso carro ou buzinar agressivamente, em vez de reagir com irritação, nós vamos respirar, deixamos passar e seguimos em paz. Vai com Deus, meu filho. Olha que beleza, não é? Então já dá no que Jesus pede para nós não condenes, dá para fazer uma aplicação prática no dia a dia. Uma outra situação, no ambiente de trabalho. Alguém errou, certo? Alguém errou, inclusive vai te atingir o erro dele. Ao invés, o mundo vai dizer assim, critique, né? Exponha o erro do colega. O que Jesus pede para nós? Nós vamos ser medidos pela medida que nós aplicarmos aos outros, certo? Quem nunca errou? Então, ao invés de espalhar o erro de alguém no trabalho, vamos conversar em particular, vamos ajudar a corrigir aquele erro, vamos dar as mãos, não é? Oferecer os nossos préstimos. Então, é uma aplicação prática daquilo que Jesus nos pede. Ainda no trabalho, tem a normal competição profissional. E o mundo diz, derrube o concorrente. E Jesus fala, Jesus, ama os teus inimigos. Bom, então como que vai ser a aplicação prática? Não prejudicar colegas para subir na carreira. Vamos trabalhar com ética e dignidade. É isso que Jesus nos pede. Redes sociais estão na moda. O que o mundo diz? Vai, ataque. Quem pensa diferente, escreve, poste. O que Jesus fala? Olha, ele já falava de redes sociais já naquele tempo. Ora pelos que te perseguem. Isso mesmo. Então, ao invés de entrar em discussões agressivas, vamos escolher responder com respeito ou silenciar com serenidade.
Conflitos familiares. Afaste quem te incomoda, é o que o mundo diz. O que Jesus pede? Caminha 2.000 passos com ele. Então, se tiver uma situação familiar de difícil convivência, que exige paciência, em vez de cortar as relações, vamos buscar o diálogo, compreensão. E aí nós temos diversas situações, naturalmente. Uma última que eu gostaria de refletir com vocês é que a gente tem no mundo assim, né? Se nós recebemos uma ofensa, para retribuir a agressão. E Jesus fala, perdoa sempre. 70 vezes 7. Então, se alguém falar conosco algo difícil, ou falar sobre nós de uma maneira injusta, em vez de revidar, vamos escolher não alimentar a discórdia. E há inúmeras maneiras disso ser feito. Logo, aqui estamos com o programa divino de Jesus, atualíssimo. Jesus, ele teve a sua autoridade, ainda tem, em função do servir. Então, aquele que quiser ser mais, que sirva. É este o nosso caminho, porque Jesus nos orientou que seria esse. E realmente, para quem já exercita isso no dia a dia, porque nós só vamos adquirir essa habilidade exercitando, é renovador, é maravilhoso. Então, vamos juntos nesse caminhar de Jesus, é a nossa melhor política, é a política divina. Vamos aproveitar agora para fazer as nossas vibrações. Vibrando pelo bem universal, vibrando pela paz entre todos os seres humanos, vibrando pelos países, vibrando para que todos os seus dirigentes estejam com seus anjos de guarda, que façam a política divina, perdoem, ajudem, caminhem 2.000 passos, que nós possamos implementar o Evangelho, o reino de Deus dentro de nós. Vibramos pelas nossas famílias, pelos nossos queridos, por possíveis desafetos. Vibramos pelas religiões que professam bem. Vibramos por esta casa que nos oferece trabalho, estudo, ajuda. Vibramos por alguém que passe na nossa mente nesse instante. E vibramos também, deixando em aberto uma vibração para que a espiritualidade possa levar onde se fizer necessário. E pedindo ajuda a Jesus para podermos implementar a política divina no nosso dia a dia. Que Jesus nos guie, nos ampare. Graças a Deus. Tenham uma boa semana, que sejam muito abençoados. E assim vamos terminando essa preleção. Que fiquem em paz.